Olá, pessoal! Vamos continuar agora com o nosso segundo bloco, falando um pouco mais sobre os cuidados de enfermagem relacionados à nutrição oral, enteral e parenteral. Lembrando que nesse bloco a gente vai focar mais na nutrição enteral. Lembrando que no bloco anterior a gente já comentou um pouco sobre as questões nutricionais dentro dos aspectos gerais e das necessidades corporais, principalmente a questão da ingesta hídrica do paciente, balanço hídrico, necessidades corporais e também as variações podem ocorrer relacionadas à doença do paciente, né, o problema que ele está passando no momento, bem como o ciclo vital dele, desde a criança até o estado senil, né, a velhice, ok? Bem, então a gente quer focar agora, né, nesse segundo bloco, a parte enteral, né, a parte enteral, as dietas enterais que vão ser administradas diretamente na porção estomacal e intestinal, certo? E para essa dieta, a gente precisa falar muito sobre sondas gástricas ou sondas enterais, que a gente vai falar tudo nesse bloco, ok? A gente vai deixar o terceiro bloco para a dieta parenteral. Então, comentando um pouquinho sobre a aplicação para assistência de enfermagem, a gente deve citar sempre o nosso conselho, que nos respalda a realizar procedimentos que estão relacionados à inserção de sondas nasogástricas, sondas nasoenterais, certo? Lembrando que esse procedimento ele é privativo do enfermeiro, ok? Lembrando também que o manejo, a supervisão também deve ser realizado pelo enfermeiro e pela equipe, né, de técnicos de enfermagem, auxiliares, mas com essa supervisão. Lembrando também que é um procedimento que pode ser realizado pela equipe médica, eles também são habilitados, ok? Na maioria das vezes, em alguns hospitais, o protocolo da sonda enteral, né, a sonda nasoenteral, que vai ficar direto na porção já intestinal. Em alguns hospitais, o protocolo é que seja a sua sonda seja feita por inserção médica, né, por um médico, mas vocês vão ver várias realidades, então tem que lembrar de alguns aspectos gerais. Então, assim, nossa resolução do respaldo, o enfermeiro fazer, o enfermeiro precisa ter a habilidade técnica, porque pode ser que você tenha passado a faculdade inteira e não tenha tido a oportunidade de realizar esse procedimento, às vezes só vê ou às vezes nem vê, né, dependendo da sua sorte aí durante os estágios, né, durante o internato, mas é algo muito comum, que ocorre, né, constantemente no ambiente hospitalar, certo? E eu vou contar as situações onde a gente vai observar que esse procedimento vai ser mais propenso a ser identificado, ok? Mas lembrando que nós temos resoluções que vão nos respaldar em relação a isso. Então, sem estresse em relação à inserção dessas sondas. Então, a sonda gástrica ou a sondagem gástrica, ela é colocada como também algo que pode ser denominado uma intubação gastrointestinal e realizada com diferentes tipos de sonda de acordo com a indicação clínica. Lembrando que essa inserção desse catéter, ele pode ser, vou citar aqui em alguns momentos, ele pode ser via nasogástrica ou orogástrica, mas a gente vai discutir as indicações de uma via inicial e a outra via, lembrando que a porção final sempre vai ser a mesma, a porção gástrica, e as diferenças, desculpa, podem ser na composição dessa sonda, né, da borracha, ou de poliuretano, ou de polietileno, ou até mesmo de silicone. E o comprimento dela que pode chegar até 90 centímetros. De 90 centímetros a 3 metros, e o calibre também vai tendo essa variação. Lembrando que o calibre ele é diretamente proporcional. Quanto menor o calibre, menor a numeração, menor o calibre. Ok, pessoal? Então vamos lembrar que aí, se você pensar num bebezinho, no neonato, um calibre 6, 8. E se for um adulto, 16, 18, 20, certo? Então a gente vai ter essa preocupação de sempre estar observando isso. Mas claro que isso é visível a olho nu, ok? E a sondagem gástrica consiste na introdução de uma sonda através das fossas nasais ou da boca, como eu acabei de comentar, passando pela faringe, através do esôfago, indo até o estômago ou até a primeira porção do duodeno. Lembrando que
proposta que ela seja gástrica, mas ela pode também migrar um pouquinho lá para o início, né, do duodeno. E procedimento necessário para a recuperação do paciente ou fins diagnósticos, e também a gente vai comentar um pouquinho de cada um dessas duas indicações clínicas, né, que são bem importantes, até mesmo para o enfermeiro e enfermeira se antecipar a esses procedimentos. A primeira coisa quando a gente vai observar uma indicação ou dentro da avaliação clínica do paciente, dentro do aspecto nutricional dele, né? A gente a aula é sobre nutrição, apesar que essa sonda ela não tem indicação só de nutrição, vocês vão ver outras indicações clínicas, é justamente quando há necessidade de suplemento alimentar mais do que a ingesta normal. Então, quando é que isso ocorre, professor? Nós temos um paciente que está desnutrido, ele está com um quadro de desnutrição. Então, aquela dieta que ele já está fazendo oral, ele não consegue suprir a sua demanda calórica, né, por dia, ou até mesmo trazer uma demanda calórica superior para tentar equilibrar aquilo que ele já perdeu nesse quadro de desnutrição, ok? Então, vocês vão observar sempre isso. O paciente que precisa, às vezes, de uma demanda metabólica e calórica maior do que o que ele já tinha por diversos fatores, ou quadro de desnutrição, ou um possível trauma, ou queimadura, que a gente vai ver que é outro quadro clínico que necessita de muita, vamos dizer assim, uma demanda maior de energia, né? E nesse caso, uma maior suplementação alimentar para poder suprir essa energia que ele precisa, devido ao metabolismo acelerado devido às queimaduras, ok? Outra indicação clínica que não é voltada para a nutrição é o caso da intoxicação. Então, toda vez que o paciente chega na emergência com um quadro de intoxicação, ou seja ele alimentar, ou seja ela medicamentosa, a gente faz a introdução de uma sonda do maior calibre possível para aquele perfil de paciente, certo? Então, vou pensar no adulto, vamos colocar uma sonda, né, até o 24, então a gente vai pensar numa sonda 20, 18, certo? A depender da estrutura anatômica do paciente, ok? Lavagem gástrica, que é o que a gente utiliza bastante, ok? O paciente tomou veneno, chubinho, medicamento, né? Para dormir ou algo que ele queria se matar. E a gente vai ter esse procedimento de lavagem gástrica. Que a lavagem gástrica nada mais é do que a introdução dessa sonda, seguida de introdução de líquidos, no caso aqui água destilada ou até mesmo soro fisiológico, e depois a gente faz a aspiração, tentando remover o máximo possível. E também durante essa lavagem gástrica, a gente faz a introdução de carvão ativado, que depois eu posso até comentar um pouquinho isso com vocês. Que é um neutralizante, né, ele compete lá os centros de ligações com a substância que é tóxica, né, que é, no caso aqui, que é o veneno, que o paciente pode estar absorvendo, e aí a gente consegue diminuir essa taxa de absorção pelo estômago do paciente e assim diminuir também os danos desse veneno que ele ingeriu, certo? Bem, a gente vai ter também a descompressão gástrica. O paciente, às vezes, ele está com estase de peristaltismo. Aí o paciente começa a se alimentar ou com a dieta mesmo entérica gástrica. A gente observa que ele não está progredindo com a dieta. Então está toda se acumulando no estômago dele. Ou até mesmo excesso de gás. Então a gente pode utilizar essa sonda para fazer essa descompressão gástrica. Realização de exames, é muito comum isso usado na pediatria, no adulto é bem menos, quase raro, mas a pediatria é mais comum fazer a avaliação matinal do suco gástrico, então passa-se a sonda, retira esse suco gástrico pela manhã, certo? E faz uma dosagem, principalmente do pH desse suco gástrico. Se o paciente já está com a sonda, só vai fazer a retirada, ok? Não precisa tirar e passar todo dia. É isso que eu queria dizer. Administrar alimentação e medicamentos. Então, a gente também... O medicamento, aquele que seria via oral, ele vai ser via agora sonda, né? Porque o meio de chegar até o estômago para ser
ingerido e depois metabolizado, vai ser o mesmo. Se a gente fizer oral, vai, se ele tem ação, né, ação, né, de metabolização estômago, intestino, via hepática e assim por diante, então ele vai ter o mesmo efeito, ok? Lembrando que na época, nos medicamentos, vocês já viram, vão ver com a professora Paula, a questão de como fazer essa maceração, né? Aquele comprimido não vai passar na sonda, então a gente precisa quebrar aquele comprimido, amassar ele, fazer com que ele se torne um pó e diluir um pouquinho de água e fazer essa introdução nessa sonda. Lembrando que aí no caso, claro que, como eu falei, isso é para os comprimidos. Se tiver algum comprimido que é via mucosa nasal, né, sublingual, aí não, a gente não precisa colocar na sonda. Risco para a broncoaspiração, a gente vai comentar muito sobre isso, tanto depois nas outras aulas, vocês vão ver isso em outras disciplinas também, saúde do idoso. O idoso, ele tem já uma tendência, principalmente, né, quando ele está já no estado onde ele tem algum quadro de demência né, que dificulta, né, a comunicação com o cuidador, ele tem muita dificuldade de fazer o seu autocuidado em relação à dieta. Então, o que é que acontece? A gente às vezes quer dar o alimento pro idoso, ele se engasga. Ou então ele tá ali deitadinho, né, comeu, se deita, aí tem um refluxo, aí vai para o pulmão aquele vômito, aquela secreção. Então tem um risco maior de broncoaspirar, principalmente na hora da alimentação. Ele começa a tossir na hora da alimentação, porque não é mais ele comendo, né? Assim, ele mantendo o ritmo, e sim uma pessoa tentando manter aquele ritmo alimentar dele, né? Com a colher. Então isso é bem, bem perigoso, ok? E aí isso é muito comum, né? Um idoso broncoaspirar, principalmente se ele tem algum quadro de demência associado. No pré e pós-operatório, principalmente de cirurgias abdominais, isso é muito comum, certo? Bem mais no pós-operatório, mas no pré também é bem comum também, certo? Cirurgias voltadas para o vesícula biliar, hepática, onde tem um acúmulo de resíduo muito grande no estômago. Então a gente já faz no pré-operatório essa sonda para poder drenar essa secreção. E no pós-operatório é muito comum também. E os pacientes que têm neoplasias com semi-obstrução da via gástrica. Lembrando que aqui é bem interessante vocês observarem que é a questão da semi-obstrução. Semi, então, é porque ainda consegue passar algo, e esse algo seria a sonda. Não dá o paciente não consegue mais fazer a deglutição completa e conseguir com que o alimento passe pela cavidade oral, orofaringe, esôfago e até aí o estômago, vamos dizer assim, com facilidade. Mesmo sendo líquido, às vezes ele pode se engasgar, então a gente prefere passar uma sonda e manter essa dieta líquida, certo? Lembrando que aí, se o paciente já tem uma obstrução total, a gente vai partir para outras opções que vocês vão ver lá no final, que são as sondas gástricas ou jejunais, né? Não são sondas nasogástricas, de inserção nasal ou oral, mas sim já na parede abdominal, ok? Bem, aí dentro da sondagem nasogástrica, a gente vai ter essa inserção da sonda através da nasofaringe dentro até o estômago, certo? E quando há impossibilidade de passagem dessa sonda nasogástrica, né, pela narina, a gente pode fazer uma tentativa pela via oral. Ela não é muito indicada, ela não é a nossa primeira escolha, exceto em bebês, né, neonatos, os bebezinhos, né, a gente tem, no caso deles, a opção inicial é a oral mesmo, por facilidade, também pelo risco do trauma na parte superior da narina, certo? Então a gente pode usar no bebezinho, mas no adulto a gente não tem essa primeira opção. A primeira opção é a nasogástrica. Lembrando que nesse caso da orogástrica, a gente vai ter muito cuidado, principalmente se o paciente estiver com outros dispositivos, tipo um tubo, né, orotraqueal, o paciente está entubado. A gente vai ter esse cuidado de manter
essa via higienizada, limpa e bem fixa. Aqui só para a gente lembrar, a gente vai ter toda essa estrutura para caminhar esse catéterzinho, essa sonda. A gente vai ter dentro da estrutura, né, a narina. A gente vai ter que ter muito cuidado com a questão dos desvios de septo, dentro da avaliação, alguma nodulação, pacientes que têm varizes nasais, né? Aquela pessoa que geralmente faz um espirro mais forte de sangue, então ele tem que possivelmente ter alguma varizes nasal, que isso é um risco para sangramento. E a gente vai lembrar principalmente que para vocês resgatarem, não sei se vocês vão conseguir, eu não tô querendo usar a ponteira aqui, mas se vocês observarem aqui, vocês vão ter o palato, né? E depois aqui do palato a gente vai começar a parte faríngea, né? A faringe nasal, a faringe bucal, e aí a gente vai começar a descer a sondinha. Lembrando que a sonda, quem está na frente, pessoal? Opa, quem está aqui na frente? A traqueia. E quem está atrás é o estômago. Então a gente vai começar a observar melhor, né? Como seria esse movimento, né? Essa tração da cabeça do paciente durante o procedimento. Então a gente precisa ter uma boa passagem aqui para poder introduzir aqui na faringe, orofaringe, descer para vir para cá, certo? Ó. Então a gente vai ter que ter esse cuidado no movimento também. E a gente vai ter alguns pontos, que é os pontos de, vamos dizer assim, de curvatura, né, que são super importantes. É onde o paciente geralmente inicial aqui na narina, né, nas conchas nasais, depois ele vai descer um pouquinho, a faringe nasal vai ter essa dobradura que a gente tem que ter cuidado. E depois aqui é o grande pontozinho na epiglote, que se a gente não posicionar direito o paciente, a sondinha pode vir para cá e ir para a boca do paciente, certo? Que aí, como eu falei, são pontinhos de curvatura que são pontos que podem geralmente ter um pouquinho de resistência. Até passar direto, né, fugir da traqueia, que é o que a gente mais quer fugir durante o procedimento, e ir direto para o estômago. Aí aqui lembrando do estômago, o que é que a gente precisa observar? A gente precisa lembrar da cárdia, que é uma parte esfincteriana, né, de junção estômago-esôfago, e isso é super importante, porque muitas vezes o paciente pode ter alguma resistência, é uma área que pode ter formação tumoral, então vocês também vão ter resistência, e depois que ele passar da cárdia, ele vai ficar a sondinha no fundo, né, da curvatura maior, paradinho, depois vai migrar um pouquinho para o antro, né, o antro pilórico, até chegar à parte do duodeno, se for uma sonda maior, ou então ele vai ficar aqui nesse fundinho parado na região do antro, certo? É essa parte que a gente quer que a sonda fique. Professor, como é que eu vou saber se ela vai estar lá ou não? Em algumas dessas sondas que a gente vai trabalhar com vocês, a sonda nasoenteral, ela tem uma estrutura radiopaca, que ela pode ser vista pelo raio-x, certo? Então a gente acaba tendo a possibilidade de avaliar o resultado da inserção da sonda no pós-procedimento. Na sonda nasogástrica, ela não tem estrutura radiopaca, ela é de algum plástico, né? Polietileno ou eu acabei de falar aqui, né? Polietileno, silicone. E o outro poli que eu esqueci agora o nome, mas vocês viram aí na aula. Bem, e aí a gente acaba que a gente quer. Não vai ter. Desculpa, essa parte plástica não tem como a gente ter uma estrutura radiopaca. Poliuretano, me lembrei. E aí acaba que você não consegue ver. Em alguns raio-x, quando for um raio-x muito bom, a gente consegue ver a sombrinha dessa sonda, mas nem sempre isso é certo. E para introduzir essa sonda, o que é que a gente precisa? É pouca coisa, não é nada demais. Vocês vão ver que é um procedimento, tecnicamente falando, ele é muito rápido. Eu não tem na literatura o quanto tempo deve demorar, mas já nesses tempos de professor e acompanhando aluno e também já fazendo o procedimento, eu peço que o aluno realize a inserção dessa sonda
em no máximo 10 a 15 segundos, certo? Na verdade, o ideal é que ele consiga inserir isso em menos de 10 segundos, certo? Então é muito rápido. Se o professor 10 segundos porque ela tem um desconforto muito grande para o paciente, principalmente se ele estiver acordado. Então a gente vai ver na parte prática que eu vou forçar com que vocês agilizem o máximo possível o procedimento para que ele seja o menos desconfortável possível. Lembra daquela imagem que eu falei que são os pontos de resistência? Então, depois que você passa pelos pontos de resistência, a sonda ela consegue migrar, né, passar mais rápido. Então, acaba que a gente ganha tempo naquele momento. Então, assim, esse tempo mesmo que a gente gasta é só realmente assim, o ato que já está tudo pronto, mas começou a inserir até terminar, a gente pede que seja isso, 10 segundos, 15 segundos no máximo. Mais do que isso, a gente já vai entrando num quadro de desconforto para o paciente. O paciente pode ter alteração hemodinâmica, né, uma taquicardia, uma hipertensão arterial e também uma taquipneia. E a gente não quer provocar esse mal-estar para o paciente nem essa desregulação hemodinâmica. Então, quanto mais rápido eu terminar, mais rápido o paciente se recupera. Então, a gente vai precisar de uma sonda nasogástrica. Vocês também vão ver em algumas literaturas ou na internet como uma sonda de Levine, que é uma marca, certo? E ficou, vamos dizer assim, muito usual usar a sonda de Levine, mas é sonda nasogástrica de tamanhos variados. Lembrando que no adulto a gente vai usar do 14 até o 18, né? Vamos ter, pensando aí no 14, uma pessoa estatura pequena, e aí o 18, 20, uma pessoa muito grande, e que você avaliou a cavidade nasal, onde não tem nenhuma obstrução, não tem nenhum pólipo nasal, não tem desvio de septo. Então você acredita que naquela narina consegue passar uma sonda 18 ou 20, ok? Luva de procedimento estéreo. O procedimento em si ele não é estéreo, tem que ficar bem claro para vocês, já que ele vai lidar com a cavidade oral e a cavidade nasal, que são áreas que são contaminadas, mas a gente pede que se use uma luva de procedimento estéreo ou até mesmo uma luva estéreo, cirúrgica estéreo, para não contaminar mais, ou também não dentro do manuseio da sonda que vai ser inserida, né, ela leve consigo germes, ok? Então a gente precisa por isso. Um lubrificante, esse lubrificante ele pode ser uma xilocaína gel, né, pode ser uma vaselina, né, que a gente utiliza. Geralmente a gente usa uma xilocaína gel. Xilocaína ou lidocaína gel, que vocês vão conhecer bem, ela vai estar envolvida com outros procedimentos também. E a lidocaína, ela é um anestésico, certo? Então, em mucosa, ela consegue ter um anestésico. Tem uma ação anestésica também, ok? E aí isso é um ponto relevante na hora da introdução. A seringa de 20 ml, essa seringa vocês vão observar é uma seringa de bico, que a gente chama, eu vou mostrar na foto. Porque para encaixar com a sonda, a entrada da sonda precisa ter um bico, né? As seringas novas, elas têm aquele sistema de conexão com como é que se diz? De enroscar devido aos mecanismos de segurança, né? Então, muitas das seringas hoje, a maioria delas são fabricadas dessa forma, então a gente não tem muito pouco seringa de 20 ml de bico, certo? Mas ainda tem. Esparadrapo hipoaléstico para a gente fazer a demarcação da sonda e também a fixação. Um estetoscópio que a gente vai utilizar para fazer o teste auscultatório, que eu vou comentar lá no procedimento. Uma cuba-rim, caso o paciente vomite ou você quer fazer algum higiene oral antes, que também é indicado. Uma toalha ou lençol para ajudar na acomodação dos materiais próximo ao tórax do paciente. Espátula para vocês fazerem a avaliação da cavidade oral. E também soro fisiológico necessário ou um pouquinho de água mesmo. Eu vou dar algumas dicas, são dicas que eu dou que são vamos dizer assim, mecanismos para ajudar a passar a sonda mais rápido com menor risco para o paciente, ok? E uma lanterna para a gente fazer essa avaliação junto com essa espátula. Então, a sonda de Levine, ela nada mais é do que uma sonda curta que possui uma única luz, né, um único caminho, sendo feita de plástico ou borracha, com abertura perto das duas pontas, com numeração de 14 a 18 no adulto, que é o recomendado.
aquilo que eu já estava comentando com vocês. Em crianças, né, no bebezinho, vocês vão usar uma sonda 6, 5 ou 8. E no caso do adulto que precisa passar por um procedimento, uma lavagem gástrica ou descompressão, a gente pode até optar por uma sonda mais grossa, um 20 ou 22. Utilizada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior e para a coleta de exames laboratoriais, como eu falei para vocês, principalmente para avaliar pH, né, acidez do paciente, e também para a administração de medicamentos e alimentação, como a gente já colocou, que é uma das principais indicações. Lembrando que a sonda essa borracha, né, essa sonda mais grosseira, ela não tem uma durabilidade tão grande como as outras sondas que a gente vai ver que existem, né, no mercado. Ela é uma sonda para uso rápido, pós-operatório, pré-operatório ou até mesmo uma lavagem gástrica. O paciente tem indicação de alimentação, a gente opta hoje em usar mais a sonda nasoenteral, que eu vou mostrar também aqui na sequência para vocês. Ela é uma sonda que ela é um material mais siliconado, ela tem uma durabilidade maior, ela tem uma resistência maior à acidez gástrica, então ela tem outros benefícios, além de ser uma sonda que vai ficar com a sua ponta, né, a sua porção distal, não no estômago, e sim na porção intestinal, certo? A primeira porção intestinal. Bem, mas eu vou comentar um pouco mais esses benefícios de cada um, e isso é até um ponto que vocês vão ver de comparar uma com a outra. Aqui seria só para a gente ver os materiais, mas a gente vai ter um momento prático, certo? Para distribuir isso. Lembrando que no manuseio dessas sondas a gente sempre vai estar usando um EPI, luva, máscara, certo? Ou lembrar do equipo para dieta, isso é muito importante, porque é um equipo de cor azulada, e lembrando que todo equipo de cor azulada ele é para dieta, justamente para ajudar os profissionais a não trocarem o equipo, né, da dieta e colocar, trocando junto do acesso central ou acesso venoso periférico, ok? Como vocês já viram, que já ocorreu em algumas reportagens aí da vida. Nós vamos observar a preparação do paciente, perguntar ao paciente se ele já realizou alguma cirurgia nasal, tem algum trauma, né, que já foi provocado ali na narina, tem desvio de septo ou distúrbio hemorrágico, justamente porque na hora da inserção a gente sabe que a narina e o canal nasal ele é altamente vascularizado, então como tem esses pontos de resistência, na hora dessa introdução a gente pode traumatizar. E aí se ele tem algum distúrbio hemorrágico, a gente vai provocar um sangramento às vezes desnecessário. Explicar o procedimento e orientá-lo para respirar pela boca e realizar movimentos de deglutição no momento da passagem da sonda. Essa é uma dica que a gente sempre dá para o paciente, né? Orientar ele a fazer a massagem glótica, né? Engolir o cuspezinho, né? A saliva. Ou então, se o paciente ele for consciente, né? Vai ficar consciente durante o procedimento, a gente pode também pegar um pouquinho de água com canudo e na hora que estiver introduzindo na narina do paciente, pedir para ele botar um golinho d'água na boca, e naquela hora você sabe que anatomicamente ele vai fechar a glotezinha, né, para o lado da traqueia, e aí vai ficar a passagem livre para o esôfago, e aí a gente consegue introduzir a sonda bem mais rápido na via esofágica, ok? Parece que eu estou falando, né, mas vocês tentem imaginar essa anatomicamente todo esse processo, ok? E dentro da preparação a gente vai colocar o paciente em posição sentada, né, o Fowler alto, justamente porque se ele pode ter nessa ânsia de vômito, esse estímulo vagal, e se ele vomitar, ele não vai estar muito deitado, que pode ter um risco maior de broncoaspiração. Então ele já vai estar sentadinho, e a toalha vai ajudar também a não sujar o paciente todo, caso ele tenha esse episódio de vômito. Determinar os códigos para o paciente em caso de desconforto severo. O desconforto vai ocorrer. Se ele estiver acordado, né, consciente, ele vai sentir. Então você tem que já avisá-lo
desse desconforto desde o começo. E aí, se ele sentir um desconforto muito severo, você cria algum código. Eu, especificamente, gosto de pedir para ele puxar o meu jaleco, certo? Ó, se eu não aguentar de jeito nenhum, se eu puxo o meu jaleco, que eu vou entender que eu vou parar. Porque a gente não quer que ele fale. Ó, durante o procedimento, a gente orienta o paciente a não falar. E o professor não pode falar, claro, porque se ele falar, o ar vai ter que sair pela traqueia. E se a traqueia estiver aberta, na hora que a gente estiver introduzindo a sonda, o risco da sonda não ir para o esôfago, ir para a traqueia é muito maior. Então, você tem que criar esses códigos com o paciente. Isso é uma regra, certo? Isso se o paciente estiver acordado, né, consciente. Vocês vão ver que tem várias situações que o paciente pode estar sedado, analgesiado ou em coma. E aí a gente não tem como fazer esses comandos, ok? Remover prótese reservando na cuba rim, né, se ele tiver. Solicitar que o paciente assue a narina, se possível, remover toda a sujidade. Cavidade oral também a gente pede para fazer esse enxágue oral, ok? E fazer, né, essa aspiração nasal e oral se necessário para retirar excesso de secreção e para evitar que na hora que se passe a sonda a gente não introduza mais ainda essa secreção via faríngea e esofágica. E visualizar as narinas e cavidade oral com lanterna. Isso ajuda muito. Depois, na prática, eu vou contar alguns dos meus episódios passando sonda que dentro dessa avaliação foi super importante, né? Esse manejo com a lanterna, porque eu consegui ver alterações anatômicas antes de introduzir essa sonda e isso me livrou de muitos riscos ao paciente. Outras não, eu vou contar um pouco mais para vocês lá na prática. E aí, depois dessa essa avaliação inicial, esse preparo do paciente, a gente vai separar esse material, deixar tudo próximo, tudo aquilo que vocês já viram, que eu comentei. E uma dica que a gente dá que né, eu acho que eu coloco isso no slide, mas não tem não tem em todos os livros. Essa sonda nasogástrica, o material dela é mais molinho, né? Então, você pode colocar ela alguns minutinhos na geladeira para ela ficar um pouquinho mais rígida e como é que eu posso dizer? Caminhar, não dobrar durante o caminho, né? Não ter tanta flexibilidade na passagem, porque ela pode ir para qualquer lugar. Então, se eu manter ela fixa, né, num único ponto, unidirecional, ela vai conseguir manter esse trajeto até o final, ok? Mas isso é algo que também não é regra, certo? É só uma dica. Você vê que tá muito o material daquela sonda nasogástrica é muito molinho. Você pode deixar ali uns 5 minutinhos na geladeira que isso vai te ajudar muito. Preparar o material para a fixação da sonda, e aí eu vou mostrar lá no final as fixações, mas geralmente a gente usa o material hipoaléstico, ou um esparadrapo, ou microporo hipoaléstico, ou se não, um fixador apropriado para sondas gástricas. Separar um pedaço de esparadrapo ou fita, algo que a gente possa fazer a demarcação dessa sonda. E a demarcação a gente vai aprender como é que faz esse processo de demarcação nos próximos slides. Tem algumas técnicas de demarcação onde você precisa medir qual o tamanho, né, que você vai usar da sonda, que pode chegar até 3 metros, mas a gente não vai ter isso. Mas essa sonda de 1,90 a 1,20 m, que é o mais usual, de quanto daquela sonda eu vou conseguir introduzir, em que momento eu vou parar. A gente tem que aprender a medir o tamanho certo para poder fazer a introdução também do tamanho certo, nem de mais nem de menos, ok? E vocês vão higienizar as mãos de vocês. Bem, dentro da introdução a gente vai ter hoje duas técnicas que eu quero apresentar para vocês. A primeira é a NEX, certo? Deixa eu só passar aqui para vocês verem. Pronto. O paciente está lá deitadinho, eu estou com a sonda e eu vou fazer a mensuração dessa sonda, né? Mensurar quanto daquela sonda eu vou introduzir na narina do paciente ou na cavidade oral do paciente para chegar até o estômago dele, ok? Então, no NEX, a gente vai observar o que? Realizar a medição dessa sonda, que vai do ápice do nariz ao lóbulo da orelha, ápice do nariz ao lóbulo da orelha, seguindo para o processo tifoide. Não sei se vocês estão acompanhando, certo? Nariz, nariz, lóbulo da orelha e aqui. Professor, se eu fizer assim, assim, assim também dá certo? Não dá certo, ok? Tem que ser dessa forma que eu falei para vocês.
acrescentar de 10 a 15 centímetros e marcar com fita. E a gente acrescenta e marca com fita e pronto. Quando eu marquei, na hora que eu for introduzir, eu vou parar aonde eu marquei. Não, nem mais, nem menos. A gente vai enrolar esses primeiros 7 a 10 centímetros na mão, né? Para dar uma voltinha. E a gente vai lubrificar. Vocês vão ver que tem pessoas que gostam de lubrificar toda a sonda. Se lubrificar toda a sonda, ela vai ficar muito melequenta. Então não dá, vocês não vão ter tanto tato para poder fazer essa introdução. Então, geralmente eu gosto de passar, né, orientar que passe mais essa primeira porção, já que a boa parte dessa lubrificação vai ficar dentro da narina. Então, na medida que ele vai passando, a gente vai introduzindo, ela vai sendo lubrificada por essa porção inicial que vai ficar contida mais da narina do paciente. Posicionar a cabeça do paciente levemente para trás. Lembra daquela posiçãozinha, daquela curva que a gente falou aqui, que é da porção faríngea nasal e faríngea oral? É onde tem aquela curvinha. Então, inicialmente a gente pede para fazer isso. E lembrando também que se a gente quiser fazer a sonda desse jeito, a gente vai ter dificuldade, ó. Então, o profissional vai ficar tendo dificuldade de fazer essa posição. Então, na hora que ele faz essa inclinação, ele consegue ter uma posição mais unidirecional, mais ergonômica também para o profissional, ok? Aí fez a mensuração, marcou. E a outra técnica que a gente tem é a técnica Exu e Next mais Shu. Professor, tanto nome diferente, tanta coisa nova. E aí, só comentando um pouquinho dessa técnica. Essa técnica vocês não vão encontrar em livros ainda de forma fácil. Mas é uma técnica que foi já pesquisada, né, no Brasil, né, pela uma enfermeira de São Paulo. Onde ela coloca sendo esse Exu do lóbulo da orelha, do lóbulo da orelha ao apêndice, a distância entre o lóbulo da orelha ao apêndice tifoide e a distância do lóbulo da orelha ao apêndice tifoide até o ponto médio da cicatriz umbilical. Então, vocês vão ver que tem esse caminhozinho que está sendo seguido, certo? A Exu, ela vai até essa porção do umbigo, né? Como eu falei para vocês. E a gente observa que essa técnica só vai variar o posicionamento, né, que a gente colocou para ir direto para o apêndice tifoide, depois para a cicatriz umbilical. Lembrando que essa técnica ela é colocada como sendo uma técnica que é mais segura que a NETS, ok? Essa técnica Exu. Então, a gente observa que se você não está tão apropriado, eles também pedem para você fazer a técnica do nariz, lobo da orelha e o apêndice tifoide, e trazendo também essa observação que a gente estava falando um pouco aqui de ter uma amplitude maior. Aí, só resumindo um pouco para vocês, né? A gente vai observar que, dentro do que a gente observa aqui, a distância entre o lóbulo da orelha até o apêndice tifoide, e a distância entre o lóbulo da orelha ao apêndice tifoide até o ponto médio da cicatriz umbilical, subtraindo a distância ao ponto do nariz, né? Do nariz ao lóbulo da orelha foram os parâmetros anatômicos seguros para estimar-se a distância da transição esofagogástrica. E aí, pegando um pouquinho da pesquisa, né, que a Sandra fez, que é essa enfermeira, ela fez vários grupos e ela viu que essa é a técnica mais segura para o paciente não ter nenhuma complicação, ok? Então, lembrando que a técnica Exu, que vai seguir um pouquinho mais à frente, ela vai respeitar cada estrutura. Professor, e qual é o segredo? O segredo é porque como ela coloca do apêndice tifoide à cicatriz umbilical, isso vai ter uma variância em cada pessoa. E essa variância que vai ser respeitada. Então, tem pacientes que vão precisar de mais, tem pacientes que vão precisar de menos. Não vai seguir a regra de 10 centímetros, 15 centímetros, como a gente estava vendo aqui antes. E essa é uma técnica para adultos, certo? Ela não é utilizada para criança. Então, a gente vai fazer, aí aqui eu vou comentar, não queria nem comentar essa parte, mas seria a parte da técnica, né? Que a gente vai ver isso também na prática.
mas é feita essa introdução lentamente na região nasal, evitando esses traumas que a gente já comentou. A gente vai passar, né, pela faringe, o paciente vai referir esse engasgo, um desconforto, e se ele for consciente, a gente pode pedir para ele beber um pouquinho de água. Isso vai ajudar a lubrificar e também vai ajudar ele a deixar aberto mais o esôfago e fazer essa introdução. A gente vai, depois que fizer essa passagem da faringe nasal, a gente pode pedir para o paciente inclinar a cabeça um pouquinho para frente. Isso vai ajudar a fechar um pouquinho mais aqui a traqueia e deixar mais exposta, né, a entrada do esôfago do paciente. E a gente pode fazer rotações dessa sonda de 180 graus para poder encontrar o caminho mais assertivo da introdução. Então, ela tem hora que vai ter um pouquinho de resistência, a gente não pode prosseguir, a gente volta e rotaciona para ver se ela consegue seguir o caminho correto. E aí, apoiando, né, a mão, o paciente sentado, e continuar avançando com a sonda à medida que o paciente deglute, certo? Então ele vai deglutindo e você pode ir bem rápido. Depois que a sonda entrar no esôfago, não tem mais problema. Você pode ir seguindo, né, bem mais rápido. E havendo algum tipo de obstrução ou impedimento dessa passagem, a gente nunca deve fazer força, né, para introduzir a sonda de qualquer jeito. A gente deve fazer essa retração, né, puxar um pouquinho e tentar reintroduzir. Quando a gente força muito a sonda, né, muito ou assim forçando, ela pode dobrar. E aí se ela dobrar, isso não é legal, ok? É uma das complicações que a gente pode encontrar na hora da introdução. E se não conseguir prosseguir com essa sonda, retirar a sonda e introduzir na outra narina. Certo? Quando houver sinais de dispneia, tosse ou cianose, retirar imediatamente essa sonda. Lembrando que se você, depois que ela passa pela faringe, nasal e oral, e começou a entrar no esôfago, o paciente melhora desse quadro de agitação de dispneia, ele melhora muito. Então, se você terminou de passar a sonda e o paciente ainda está tossindo, ainda está com cianose, possivelmente ela deve estar enrolada ou deve ter ido para a traqueia e não para o esôfago, certo? Usar a lanterna e a espátula para verificar a cavidade oral após essa passagem, para ver se ela não veio e ficou enroladinha na boca, isso é muito comum. E continuar a introdução da sonda até o local demarcado que a gente já estudou aqui, ou a técnica NEX, ou a técnica Eixo, ou NEX-Eixo. Lembrando que dentro da perspectiva que foi estudada, a técnica Eixo é a que é mais segura. E depois a gente parte para a verificação dessa sonda. A gente pode pedir para o paciente falar, e aí se ele falar rouco, é sinal que tem algo, né, impedindo que o som saia corretamente. Então isso pode ser a sonda que está dentro da traqueia do paciente. Examinar a boca do paciente com a lanterna e a gente vai fazer a introdução de 20 ml de ar na sonda e realizar simultaneamente a ausculta no abdômen no quadrante superior esquerdo na porção estomacal. Então a gente vai fazer a colocação desse estetoscópio no estômago, aí simultaneamente a gente vai introduzir 20 ml de ar e nesse momento que vocês vão auscultar um jato bem forte sendo introduzido no estômago do paciente. E esse é o sinal clássico que o procedimento deu certo, ok? Depois que terminar, você faz a aspiração desse conteúdo, né, que é uma técnica que a gente pode utilizar, aspirar esse conteúdo que tá vindo dessa sonda e fazer um teste com fitinha de pH. E aí, claro, o pH é para estar ácido, né? Tecnicamente falando, é para estar ácido. Só se o paciente tá tendo algum distúrbio estomacal. E a radiografia também ajuda, mas a radiografia ela só é mais precisa para as sondas nasoenterais, ok? A gente não consegue ver tão bem nas sondas nasogástricas. Esse é o procedimento. Partiu depois desse momento de verificação, a gente vai fazer a fixação da sonda, né? Acomodar o paciente, esperar um pouco, algumas horas até iniciar a dieta para ter certeza que a sonda está ali, não teve nenhum desconforto. E aí a gente já libera o uso dessa sonda, ok? Não precisa nenhum aval de outro profissional, médico, né? Para poder. Ele prescreve a passagem e o enfermeiro vai executar. Depois a gente já pode liberar, ok? Então aqui só para a gente lembrar dos pontos de pressão, ok? Que é muito comum vocês observarem que é o nosso maior risco.
Principalmente o que eu falei para vocês, ó, o nosso risco aqui, bem aqui na traqueazinha, na glotezinha, ó. Vim para cá, a gente não quer isso, ok? Muito cuidado. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, às vezes ela tá aqui, não tá molinha demais, ela começa a ter ponto de resistência na glote e sobe, ó. Aí se você pede para o paciente abrir a boca nesse momento, ainda assim, antes de terminar de passar, para ver se ela está vindo para a boca. E aí você tem que voltar essa sonda. E após essa sonda, a gente vai fazer o que? Manter a cabeceira elevada, como eu falei para vocês, fazer fixação, documentar tudo isso no prontuário, principalmente a hora que foi feito e o calibre dessa sonda. E caso não tenha conseguido passar, também deve ser feita essa documentação no prontuário do paciente. Por quê, Thiago? Porque nesse caso o paciente pode ter um desvio de septo, a massa tumoral, algo que está impedindo que aquela sonda progrida. E é interessante que às vezes um cirurgião de cabeça e pescoço venha avaliar o paciente melhor e venha realizar o procedimento que não necessariamente possa ser realizado às cegas, que a gente chama, né? Não estou vendo lá dentro, mas ele pode usar um fibroscópiozinho, que é um aparelhozinho que vem com luz, para poder auxiliar na hora da introdução, certo? Então, aí no caso, são outros recursos que a equipe médica pode ter para poder ajudar na hora da passagem dessa sonda, ok? Bem, e aí a gente passa para a sonda nasointeral, que ela tem a mesma função, em termos técnicos falando, de proporcionar um meio, né, para introduzir alimento, né, e medicamento para o paciente, mas ela não tem indicação para uso para lavagem gástrica ou descompressão gástrica, porque até o calibre dela é um pouquinho menor, certo, pessoal, do que a nasogástrica. Mas ela é uma sonda mais refinada em termos de material às vezes siliconado, né, de poliuretano, que ajuda a manter mais essa sonda no paciente sem nenhum dano. Então ela é um pouquinho mais fina, como eu estava falando, ela tem também uma luz única, com ejetor lateral, um fio guia e uma ponta radiopaca. Eu vou já mostrar a foto para vocês aqui dela, ó, pra vocês verem aí, ok? Também é conhecida como sonda de Dubov, né, que foi o profissional que desenvolveu essa sonda, e algumas pessoas ainda mais antigas usam esse termo técnico também, certo? Digo nem termo técnico, mas o nome registrado, né? Confeccionado em silicone ou poliuretano, materiais que não sofrem alterações físicas com pH ácido, isso é super importante. Essa sonda, a maioria dos fabricantes recomenda que ela tenha durabilidade de 6 meses ou até mais, ok? Então ela tem uma boa durabilidade. É uma pena que, como o lumen dela é muito pequeno, no decorrer dos dias, né, dos meses, ela vai formando um biofilme, né? Ela fica mais propensa a entupir. Então, geralmente, nem sempre a gente consegue manter os 6 meses, mas ela dura um bom tempo, certo? Apresenta boa flexibilidade, maleabilidade, durabilidade, não irrita a mucosa digestiva e permite os fechamentos dos esfínteres. Como ela é bem fininha, então ela consegue passar pela cárdia, né, e consegue fechar, né, passar e ela conseguir manter esse esfíncter fechado. E isso é super importante, porque depois que ela passa aqui, fecha, a dieta do paciente está aqui sendo recebida, ou na porção aqui, como a gente quer nasointeral, porção interal do paciente, mais lá no final, já no início do intestino. Então ele não tem esse refluxo, certo? A própria natureza fisiológica, né, e anatômica do paciente consegue fazer esse fechamento e dar essa segurança a mais para o paciente não ter um risco de uma broncoaspiração, já que esse alimento pode voltar para o esôfago e ter esse refluxo. Bem, e aqui a gente vai ter ela tem uma ponta radiopaca, ela tem umas bolinhas, né, umas ogivazinhas, né, umas bolinhas de tuxtênio, né, que na hora que é feita a radiografia a gente consegue ver ela, e esse pezinho que tem nessas ogivas distais, que pesam de 2 a 3 gramas, elas ajudam a migrar a sonda para a porção entérica. Como assim, professor? Depois que a sonda ela é introduzida na mesma técnica que a gente já viu agora,
faz a introdução na narina, passa, vai lá pro esôfago, vai pro estômago. No estômago a gente vai fazer o que? Ela vai ficar lá paradinha, só que a gente tem uma motilidade gástrica. E esse peso vai deixar essa pontinha lá no fundo, né? Do estômago do paciente e aos poucos, com a motilidade gástrica, essa pontinha vai migrando pro intestino, certo? E isso é super interessante. É tanto que a sonda nasoentérica, a gente tem uma recomendação de usá-la, fazer uso dela, né, no paciente, depois de algumas horas que foi feita a inserção, justamente por causa disso, porque a gente precisa desse tempo de migração dessa sonda, né, para a porção entérica. Aqui só para vocês observarem, né, uma radiografia, né, onde a sonda está passando e a gente precisa ter essa migraçãozinha bonitinha dela, ok? E aí ele está só colocando porção 1, né, sonda local acima do diafragma. Ele está fazendo outras posições, mas só para vocês verem aqui a figura, é mais para vocês entenderem que eu quero que vocês vejam que é possível ver, né, a parte radiopaca durante a geografia. E dentro do procedimento que tem variação da sonda nasogástrica para a sonda nasoentérica é esse. A sonda nasoentérica, no protocolo, a gente pede que faça uma radiografia, certo? E não, terminou de passar, faz a radiografia. Não, a gente pede que o paciente fique em 2, 3, tem alguns protocolos que até 6 horas depois é que o paciente vai fazer essa radiografia, para ter certeza que a sonda migrou para a porção intestinal. E aí, nesse caso, já está lá bonitinho, né, prescrito, o raio-x, tudo ok. Tem alguns hospitais também que, se o enfermeiro passar a sonda nasoenteral, ele também pode pedir esse raio-x de controle, ok? Mas a gente também faz o teste auscultatório, porque a sonda tem que estar no estômago, ela só vai migrar para o intestino se ela chegar primeiro no estômago. Então a gente precisou auscultar esse jato de ar no estômago e esperar que a sonda migre para o intestino. Aqui para vocês verem quando ela é colocada de forma errada, certo? Aí vocês estão vendo a radiografia do tórax em posição anteroposterior, após essa sonda nasogástrica, injeção de contraste para ver, né, onde estava indo, né, o alimento, e ele estava no pulmão, certo? Para vocês verem que também tem esse risco. Aqui para vocês observarem, né, o A é radiografia, o B é o método de sondagem por guia eletromagnético, que também é outra forma que tem de avaliar, mais moderna, ok? Mas não é nada demais, dá para vocês avaliarem, bem legal. É algo bem fácil de ver. E dentro da sonda nasoenteral, são específicas para administração de alimentação, como eu comentei, podendo ser administrados medicamentos diluídos ou em forma líquida. Nesse caso, a gente tenta fazer essa conversa com a equipe médica para tentar botar todo o medicamento do paciente via endovenosa, se ele tiver com acesso venoso. Porque macerar comprimido para ser administrado na sonda nasoentérica é bem complexo, não passa direito, o próprio comprimido às vezes não vai ter toda a efetividade, porque a gente vai mudar a composição, né, do comprimido. O comprimido às vezes tem às vezes não, na maioria das vezes ele tem uma camada protetora para ter ação no meio ácido, e aí acaba que a gente vai quebrar essa proteção e assim por diante. Então não é interessante. São sondas mais longas do que as sondas nasogástricas, as sondas nasoenterais, em média 120 centímetros, e apresenta duas vias de entrada, né? Uma para a introdução da dieta e outra para o fio guia. Esse fio guia, pessoal, é um fiozinho metálico que eu vou já mostrar para vocês aqui em outra foto, para mantê-la mais rígida. Mas depois a gente tira esse fio guia, ele não permanece com o fio guia. Depois da radiografia, a gente tira o fio guia, ok? E as sondas possuem peso na parte proximal para facilitar essa migração, como eu já comentei com vocês, ok? Dentro da sonda nasoenteral, a introdução da passagem também é a atribuição do médico, contudo, identificamos a realização da passagem por enfermeiros habilitados. Então, o que é isso? O enfermeiro ele precisa saber passar, já ter passado, ou ter tido experiência de passar com outro profissional.
E lembrando que aí vai depender de protocolo por protocolo. A nasogástrica, não. Todos os enfermeiros passam. A nasoentérica, em alguns hospitais, vocês vão ver que, principalmente nos hospitais particulares, eles pedem que o médico passe, porque é um procedimento que é cadastrado lá no sistema como sendo um procedimento onde eles ganham naquele procedimento, certo? Então, geralmente, no hospital, às vezes quem passa é o médico, no hospital privado. Mas do público, tanto a nasogástrica quanto a nasoentérica, geralmente o enfermeiro que passa. Mas lembrando, o enfermeiro precisa saber passar, ter tido a experiência de passar com outro profissional que passou, mostrar realmente essa habilidade, ok? Nunca passei na nasoentérica, mas o professor Thiago me ensinou toda a técnica, eu fiz várias vezes no laboratório. Você é uma pessoa habilitada? Não. Então você precisa ter feito, sendo acompanhado por outro profissional que seja habilitado, que já conhece, ok? Após a introdução da sonda, pode ser realizado o teste auscultatório, como eu falei para vocês, e a técnica da passagem da sonda é similar à sonda nasogástrica, com exceção de não levar a geladeira, como eu falei, que não precisa, ela tem um fio, né, de sustentação, e não precisa acrescentar os 10, 15, 20 centímetros, ok? Porque ela vai migrando sozinha. O fiozinho guia que eu falei para vocês está aqui, ó, esse fio guia, certo? Aqui ela tem várias cores, aqui as duas saídas que eu falei para vocês, ó. Aí o fio guia de novo e o pezinho aqui. E a sonda nasoenteral, após a passagem, deve se aguardar 6 horas, como eu falei para vocês, mas tem protocolos hospitalares que pedem 3 horas, 2 horas. Não esperam tanto tempo, ok? Para retirada do fio guia, para fazer o raio-x e a retirada do fio guia. E a utilização dessa sonda nasoenteral só deverá ser liberada após essa confirmação, como eu falei, né, com raio-x. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tá vindo aqui, ó, vindo, ó, bem na porção, ó, no fundo do estômago e vindo, entrando na porção entérica, certo? Essa é talvez não sei se vão conseguir ver tão bem, mas dá para entender né, essa linha, né, de raciocínio aqui. E aqui a gente tem uma sonda, especificamente eu nunca nem cuidei de paciente com essa sonda, mas a literatura traz, e eu tenho a obrigação de trazer para vocês conhecerem, que é uma sonda para avaliar pacientes com refluxo, e ela não fica na porção estomacal, ela fica na porção final esofágica. E o paciente vai usar essa sonda para ver justamente a avaliação do pH no esôfago, né, para justamente a questão do refluxo. Então eu tenho esse aparelhozinho aí, um aparelho de pH-metria, e faz essa avaliação. Isso é feito geralmente por 24 horas ou 12 horas. Vai depender também da avaliação do clínico que está propondo e fazendo esse exame, ok? Fixação, né? Não é a música, mas lembrando aqui, tem algumas literaturas mais antigas que vão trazer essa fixação na testa, mas ela é errada. A fixação mais habitual hoje é essa na narina, né? Na asa da narina. E também na lateral do rosto, ok? Lembrando que essa fixação que sobe a alça, ela causa uma lesão na asa da narina, ela tem um risco maior de estrabismo para o paciente, ok? Tem várias outras complicações também que não é legais. Fora que esteticamente também é bem mais feio, ok? Aqui é um curativo, né? Não sei de como curativo, mas um fixador da Hollister, que é uma marca, né, de produtos para lesões de pele, curativos, colostomias. Ela é bem interessante. Ela tem essa daqui que você fixa no nariz e já enrola aqui a sondinha, né, ó, na sondinha. E esse outro modelo que parece um aviãozinho, na ponta dele tem uma pecinha de plástico que trava e fixa a sonda. Aqui é o da 3M, também é bem legal, mas é no mesmo
vamos dizer assim, na mesma proposta, um fixadorzinho, enrola aqui na sonda e na lateral, também é bem interessante. Também a gente pode utilizar o filme transparente, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre coberturas, né? Na aula de feridas, aí vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre esses fixadores, ok? Mas aqui também está errado porque aqui é só um modelo mesmo, porque precisa ter uma fixação mais próxima. E aqui é tudo aquilo que a gente não quer, né? Fixar no rosto, fixado na testa, né? Tampando toda a visão da criança, esteticamente muito feio, né? Muito, muito, muito feio mesmo. Então, assim, a gente nunca vai fazer um negócio desse. Ok, pessoal? Lembrando que essa fixação é de recomendação de troca diária, se for uma esparadrapo, micropore. Se for essas fitas mais especiais que eu falei que são apropriadas, duram geralmente 3 dias. Mas a oleosidade, né, que a gente tem geralmente na zona T, principalmente no nariz, então a gente vai observar que essa fixação ela não dura muito tempo, ok? E para retirada dessa sonda, a gente vai fazer o quê? A gente vai nada mais do que pedir para o paciente, né, ficar sem se alimentar algumas horas e ele já tem que estar se alimentando via oral, certo? Ou então ele vai para outra via, né? Uma via, uma sonda gástrica, né? Aplicada diretamente no abdômen dele, ou então para NPT, né? Que é a nutrição parenteral total que a gente vai falar, que é a nutrição parenteral que vai ser a última parte dessa aula. Então, será iniciado, né, a administração via parenteral, como eu já falei, o paciente já está começando a via oral, verificar o esvaziamento gástrico, então a gente pede para o paciente passar 3 horas, né, então se alimentou agora 6 horas, aí 9 horas ele não vai fazer a refeição dele, meio-dia, antes de ser a próxima refeição, a gente retira a sonda. Então, geralmente o paciente passa, em média, 5 a 6 horas sem se alimentar, para permitir esse esvaziamento gástrico, né, para que o alimento não fique tanto concentrado no estômago. E no caso da retirada da sonda, ele pode ter um reflexo vagal e vomitar. Então, se ele tiver com o estômagozinho cheio, isso vai ser mais proeminente. Colocar a toalha no tórax dele, por caso ele vomite, ou até mesmo para não sujar, porque a sonda você vai puxar muito rápido, então ela pode vir a ponta sujar a roupa do paciente. Solicitar que o paciente faça inspiração, isso é super importante. Na hora que ele inspira, o segundo ato é de expirar. Então, a pressão do ar vai estar saindo. E eu estou tirando. Então, se algo respingar ou algo querer ir para a traqueia do paciente, vai ter uma pressão de ar saindo. Então, vai ser contrária à entrada de qualquer líquido, certo? Desprezar todo o material e a gente vai documentar isso no prontuário. Isso é bem relevante, ok? Quando a gente pode utilizar essa sonda para descompressão, né, a gente pode utilizar sondas mais grossas, de duplo ou triplo lumen, certo? E o lumen de alimentação é inferior ou da descompressão gástrica ou de ventilação chegando a 150 centímetros, quando a gente quer utilizar isso. Essa sonda também permite, né, uma infusão de nutrientes, né, simultânea, a descompressão do estômago por drenagem por gravidade, aspiração contínua ou intermitente. Resumindo aqui essa parte da sonda de descompressão e alimentação, é uma sonda que eu não tenho foto dela, mas é uma sonda que ela vai ter a oportunidade de drenar e também fornecer um pouquinho de alimento para o paciente. Só que ela vai ter uma via que ela vai introduzir, né, 3 lumens, né, 3 entradas, uma para entrada e uma para saída. Lembrando que a gente pode observar como ela é muito grossa, ter complicações nasal, né, trauma nasal, oclusão da sonda ou até mesmo extubação acidental. A gente tem também essa sonda, que é a sonda balão de Segenstacken-Blackmore. Não sei se eu falei certo, ok? Mas o importante é que vocês vão conhecer. Eu, pessoalmente, também nunca acompanhei pacientes com essa sonda, mas é uma sonda que ela é muito utilizada para pacientes na emergência que chegaram com
sangramentos ativos devido a varizes esofagianas, certo? Então, é uma sonda de triplo lumen com 2 balões, uma luz utilizada para insuflar esse balão que a gente quer que fica na porção gástrica, e a segunda para insuflação do balão esofagiano e a terceira para a drenagem do conteúdo gástrico, que seria o próprio sangramento. Então, passando aqui para mostrar para vocês, vocês vão observar, ela é bem grossa, ela vai ter um balão, como vocês estão vendo aqui, na porção gástrica, certo? E aqui em boa parte do esôfago, ela vai estar com o balão insuflado, ok? E ela fica bem, né, vamos dizer assim, exteriorizada e ela é bem grosseira mesmo. Tem outra foto, eu não botei aqui na aula, mas que mostra o paciente utilizando, certo? Lembrando que essa sonda ela é uma sonda de tratamento, não é uma sonda para alimentação, certo? Ela não tem essa função. E a função dela maior é comprimir, né, esse balão, essas varizes que estão no esôfago e cessar esse sangramento. Aí a orientação do uso dessa sonda é que os balões devem ser preenchidos com ar de 25 a 30 milímetros de mercúrio e deve-se fazer a desinsuflação, né, com 24 horas devido ao risco de necrose. Se passar muito tempo, né, pode ter esse risco também. E aí a gente vai fechando essa parte dos dispositivos enterais. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre sonda gástrica, né, as gastrostomias, né, as jejunostomias, eu vou comentar bem rápido aqui. Mas a gente fechou com esses 3 tipos. Então, só para a gente resumir agora, a gente trabalhou a sonda nasogástrica, a sonda nasointeral, certo? E as sondas de tratamento, né? Ou para descompressão ou as de varizes esofagianas. Lembrando que essas sondas ela têm técnicas similares com algumas particularidades, mas elas são muito utilizadas principalmente para a alimentação do paciente e a administração de medicamentos. E em caso da sonda nasogástrica, para os aspectos também de lavagem gástrica, que a gente viu, e também de descompressão. Dentro das dietas enterais, a gente pode observar que as indicações clínicas elas são voltadas para o aumento do metabolismo do paciente, quando ele tem uma necessidade clínica onde tem um aumento do metabolismo, que é no trauma, na queimadura, ou no próprio câncer. Então a gente precisa fazer essa suplementação. E essa suplementação, quando ela não é possível ser feita via oral, é feita via sondas, ok? Quando o paciente está em coma, claro, né, que ele não tem como se alimentar, ele está em coma, então a gente tem que fazer essa introdução dessa sonda. O paciente vai fazer alguma cirurgia ou fez alguma cirurgia de cabeça e pescoço, então a via oral ela vai estar sendo impossibilitada de ser utilizada, mastigação, né, e tudo. Então a gente passa a sonda para o paciente se manter clinicamente bem, né, durante o pós-operatório, principalmente. Obstrução do esôfago orofaringe, também tem indicação clínica de dar a dieta enteral. Lembrando que essa obstrução deve ser parcial, né? Se não dá para passar nada, o paciente não pode fazer nada de inserção de catéter via superior. A gente vai partir para as sondas que vão ser diretamente colocadas no abdômen para ir direto para o estômago e para a porção jejuno dele. Pacientes com anorexia nervosa grave ou pacientes que apresentam risco ou aspiração recorrente, o idoso ou então pessoas com demência. Então, a gente tem essa indicação de já fazer esses procedimentos de dietas enterais, no caso, nasogástricas ou nasoentéricas. Os locais a gente já viu, né, de curto prazo, né, como eu falei para vocês, a sonda nasogástrica a gente vai demorar uns 15 dias, 20 dias, nem isso tudo é mais recomendado, e a nasoentérica ela pode durar até 6 meses. E para os casos mais longos, né, permanentes, a gente tem a opção de fazer as gastrostomias e as jejunostomias, que no caso são procedimentos cirúrgicos, embora possam ser realizados até mesmo a nível ambulatorial. Ele é feito pelo médico, geralmente médico endoscopista, né, ou então algum cirurgião abdominal que possa fazer. Mas é algo muito simples que eu vou botar um videozinho lá para vocês verem como é que é a técnica. Então é feita essa inserção, né, na parede abdominal do paciente, é uma sondazinha também, da mesma forma, mas a gente não vai me deter a explicar
o método da inserção, porque não é no foco da nossa disciplina hoje, né? E até mesmo porque é um procedimento médico, então, mas é algo que eu vou botar um vídeo para vocês verem, é algo muito simples, ok? É feito, às vezes, pode ser feito centro cirúrgico, mas pode ser feito a nível ambulatorial. E também, hoje em dia, a gente tem essa sonda, né, gástrica feita por via percutânea com endoscopia, né? Então é bem rápido mesmo, bem rápido. Vocês vão ver o videozinho que eu vou mostrar para vocês. Aí para vocês verem como é que ela fica, né, dentro do estômago, né? É uma sonda segura, muito segura, okay? E muito confortável para o paciente, porque tira toda aquela parte visual, né, de desconforto e risco ainda de broncoaspiração, que pode ter ainda, né? E joga tudo isso para a parte do estômago. Okay? Aí aqui é feito com via endoscópica, né, como eu falei para vocês. Mas eu vou mostrar um vídeo que mostra bem direitinho para vocês. E também em crianças, é muito comum em crianças, ok? Criançazinhas com demência, né, paralisia cerebral, aí é muito comum também. Aí esse aqui é outro tipo de sondinha, é um bottom, não é é um dispositivo menor, certo? Aí eu também vou mostrar o material para vocês. Mas assim, deixa esse material para outro momento, porque não dá, é outra aula aqui, só falar sobre gastrostomia e jejunostomia. E aí eu falo melhor com vocês sobre essas técnicas, até mesmo porque eu sou estomoterapeuta, eu vou ter propriedade para falar para vocês. Mas aí eu vou, se eu não conseguir fazer um vídeo na aula de explicação, na hora de tira dúvidas, a gente conversa mais sobre isso, ok? Mas e também eu acho que tem uma parte que vocês vão falar sobre no adulto sobre dispositivos. A gente na saúde do adulto vocês vão rever um pouquinho sobre isso. Bem, e a classificação? A gente aqui é uma questão mesmo técnica. Vocês vão ver pacientes com necessidade de dieta hipo ou hiperproteica, né? Com baixa ou muita proteína, com baixo ou muitas calorias, com pouca ou muita gordura, né? Ou no caso lipídica, pouco ou muito sódio, pouco ou muito calêmica, né? Potássio, sódio. Desculpa, falhou aqui a hipercalcemia, cálcio, hipercalemia, potássio. Depois vocês me dizem se eu estou certo ou estou errado. Estou me lembrando agora se eu estou certo. E a dieta geral, e também a dieta assódica, né, zero sódio, ou a proteica, também pode ser classificada com isso. Quem vai determinar isso, pessoal? O médico, avaliando todos os exames laboratoriais do paciente e também a questão clínica dele. Então, o paciente que está desnutrido, então ele vai precisar de uma dieta hiperproteica e hipercalórica. O paciente está com déficit, né, lipídicos, então a gente vai fazer a dieta hiperlipídica. Ou se ele tem um excesso, né, de lipídios nos exames, tá alterado, né, o colesterol, né, bem comum, aí já diminui. O sódio, a gente vai também ver pela pressão arterial ou até mesmo pelo próprio a dosagem de sódio, ok? Então vamos lembrar um pouquinho disso daí depois, ok? E a apresentação ela pode ser líquida, dieta leve, que é uma dieta mais não é líquida, mas ela com alimentos menos condimentados e também de forma que não necessite tanta trituração mecânica pela boca, pastosa, né, que aí são a dieta processada, branda, que também com também poucos recursos de condimentos, obstipante, né, ou laxativa, né, ou para o paciente estar com diarreia, né, aí mais líquida, a evacuação com necessidade de deixar o paciente mais constipante, ou a dieta laxativa quando o paciente está demorando a evacuar, a gente também faz essa dieta mais laxativa, né, na medida do possível, ok? Mas são termos técnicos que o pessoal da nutrição usa bem mais do que a gente, só para vocês conhecerem também. E essa dieta, ela é colocada com a frequência de 2 a 3 horas. Geralmente é de 3 em 3 horas, certo? De 2 em 2 horas, geralmente quando o paciente está muito desnutrido, é aí que eles colocam essa variação, né? E no caso, a gente
tem uma orientação de não ultrapassar 300 ml. Às vezes, dependendo da condição clínica e do tamanho do paciente, é um paciente muito grande, né, 1,70 m, 1,80 m, ele tem uma estrutura corporal muito grande, então ele vai ter uma demanda metabólica maior, então pode se ultrapassar esses 300 ml, certo? Mas usualmente a gente não passa disso, em termos de dieta líquida. Lembrar que a sonda deverá ser lavada com água, né, aproximadamente 30 ml antes e depois das dietas. E também isso deve ser colocado no balanço hídrico. Lembrando que se o paciente está com sonda, ele não vai estar ingerindo de nada oral, não é recomendado, só se for na fase de transição. Então você precisa oferecer água para ele. No caso, oferecer, não, já falar e introduzir na sonda dele, ok? Aí vocês vão observar como complicações o deslocamento da sonda, a migração da sonda para o esôfago, posição da sonda na via respiratória. Às vezes acontece a sonda está aqui, o paciente puxou, ou então a sonda soltou da fixação, ela vai saindo. Então, assim, tem que ter bastante cuidado na fixação e na monitorização dessa sonda. Se for um paciente agitado, a gente muitas vezes precisa fazer a contenção do paciente para ele não arrancar essa sonda. A obstrução também é outra complicação que ela está muito associada com a ausência da lavagem da sonda entre as dietas. Então fica esse resíduo na sonda e aí fica se acumulando, criando esse biofilme que não é interessante. E o vômito, né, que quando a sonda está no esôfago, vai se introduzir na dieta dentro do esôfago, causando um mal-estar, uma distensão, e aí o paciente começa a vomitar, ou então infusão de ar, que isso também é muito comum, certo? Diarreia também é outra complicação, ela geralmente está associada à queda, né, na taxa de albumina do paciente, da dieta. Alguma terapia medicamentosa que ele está utilizando, geralmente os antibióticos causam muita diarreia, ou então a alta osmolaridade da fórmula da dieta, ou então o paciente tem intolerância à lactose, não descobriu ainda, e na hora que eles estão fazendo essa dieta, tem lactose na dieta e acaba provocando essa diarreia. E por último, a gente tem menor, vamos dizer assim, presença, né, na dieta, mais contaminação bacteriana, isso pode ocorrer. Ou uma coisa que é muito comum também pela equipe de enfermagem, querer que a dieta acabe muito rápido e faz essa infusão muito rápido. Esses 300 ml, geralmente a gente coloca para ele correr em 20 minutos, 30 minutos, não mais do que isso. Mas às vezes você vai observar, a dieta entrou em 5 minutos, 7 minutos, é muito rápido, ok? Constipação, né, falta de fibra, ingesta hídrica diminuída, terapia medicamentosa também pode promover isso. Aqui a constipação ela é muito comum com o uso de alguns analgésicos e também com alguns opioides, okay? Que eles diminuem a motilidade gástrica e aí o paciente demora mais tempo a evacuar. E a hiperglicemia, né, que tem aí gerando uma alta densidade calórica. Aí vai ter também como complicação desequilíbrio eletrolítico, gerando desidratação, hipernatremia, né, uma hidratação excessiva do paciente, hipercalemia, né, acidose metabólica, com insuficiência renal também pode estar associado, e por último, a hipocalemia associada à diarreia. Eu não vou comentar tanto essas partes porque é algo que a gente não vai ver com tanta frequência. Vocês vão ver isso num paciente que tem como é que eu posso dizer, um distúrbio, né, hidroeletrolítico associado com a dieta, né, e nem sempre isso está associado só à dieta, então são complicações bem menos frequentes, ok? Aí a dieta ela pode vir já formulada, como vocês estão vendo aqui, já nesse potinho, ok? Ou então ela pode vir para ser diluída em casa, como é muito comum para crianças, ok? Mas assim, mantendo todo o cuidado de higienização, de orientação, de uso de EPIs, ok? Lembrando que a sonda nasogástrica, o alimento ainda vai cair na porção estomacal e vai ter a ação do pH, ainda vai seguir o restante da ação da parte enteral, do intestino. Então, vocês vão ver sucos sendo administrados, isso pode, sopas passadas, isso pode.
Mas quando a gente parte para uma dieta que o paciente, desculpa, um paciente tem uma sonda nasoenteral, não tem essa condição clínica, tem que ser realmente as formulações, ok? E aí a gente vai seguir para os cuidados, né? Ensinar a família, geralmente, né? Sobre a formulação da dieta, a instalação, verificar os sinais e sintomas de possíveis complicações, né? Essas que a gente comentou, diarreia, constipação, né? Alterações hemodinâmicas do paciente também, verificar a posição da sonda, isso é bem algo que a gente sempre recomenda. Ter a asepsia dos materiais utilizados é super importante, certo, pessoal? Manter essa dieta na geladeira, só tirar minutos antes de administrar, ok? Realizar o curativo, né, se tiver, no caso da gastrostomia, jejunostomia, ou limpeza com água e sabão após a cicatrização, porque aquela não fica curativo na gastrostomia e na jejunostomia. Depois que cicatrizou o orifício, a gente não usa mais, só usa se precisar, certo? Se tiver alguma secreção. E avaliar a irritação da pele ou até mesmo extravasamento de suco gástrico nessas gastrostomias ou jejunostomias, ok? E deixar o paciente em posição sentada em 30 a 45 graus durante todo o procedimento de administração da dieta e pós-dieta. Só depois de meia hora, né, que ele terminou a administração, que você pode deixar ele um pouquinho mais deitado, 30 graus ou menos. Na verdade, 30 graus é a elevação da cabeceira mínima. Menos de 30 graus não tem recomendação de deixar o paciente, ok? Parar a infusão em caso de engasgo ou tosse, isso pode ser um sinal que a dieta está indo para o pulmão do paciente, está tendo broncoaspiração. Manter a cabeceira elevada no período de 30 a 60 minutos após o término da dieta, como eu acabei de falar. Trocar a fixação da sonda rotineiramente, e isso que se rotineiramente vai depender do dispositivo que está sendo utilizado. Se for mais simples, todo dia, se for um mais moderno, né, com hidrocolloide, de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias. Renovar essa sonda nasogástrica se necessário, que ela é, como eu falei para vocês, que tem menor tempo de durabilidade. E fornecer água nos intervalos da dieta também, como eu já reforcei para vocês. Então, pessoal, a gente vai seguindo agora, para a parte final, que vai ser a parte onde a gente quer falar um pouquinho sobre a parte parenteral, ok? Então, leiam um pouco mais sobre esse assunto, vejam a aula e a gente vai concluir já já com o nosso último conteúdo, que é nutrição parenteral. Ok, pessoal? Tudo de bom.